Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito do livro Até Você Saber Quem É, do escritor brasileiro estreante chamado Diogo Rosas G. Comprando este ou qualquer outro livro através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Pessoal, como vocês bem sabem, vocês todos que acompanham aqui o canal já há algum tempo, neste ano eu me tornei muito interessado pelo escritor Thomas Mann, por todos os temas pelos quais ele é interessado e que permeiam a sua obra e que são constantes, e comecei a leitura do autor pelo Dr. Fausto. O Dr. Fausto, que conta a história do Adrian Leverkun, aquele artista, aquele músico que vende a alma ao demônio a fim de alcançar um feito artístico nunca antes atingido. Lendo então aquele livro, eu pude me tornar mais consciente do quão universal é o tema do Pacto Fáustico, das inúmeras vezes em que ele já foi trabalhado por outros autores, e mencionei naquela ocasião que no Brasil um exemplo famoso de pacto fáustico na literatura era justamente o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Portanto, foi com muito interesse que eu fiquei quando soube deste lançamento do autor Diogo Rosas G, que estreia na literatura por meio deste Até Você Saber Quem É, que é um livro que trata do pacto fáustico num ambiente contemporâneo, que é a Curitiba dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Eu fiquei muito interessado, tanto por ser um autor estreante, pelo tema ser interessante, e por ser justamente este tema, do pacto fáustico, uma releitura contemporânea dessa metáfora do homem que abre mão de algo muito valioso, às vezes até sua alma, em prol de algo que ele considera grandioso, que ele considera cheio de valor. Aqui temos, assim como no Dr. Fausto, do Thomas Mann, dois amigos. Lá temos o Adrian Leverkun e o Sereno Zaiblon. Sereno Zaiblon é aquela pessoa que vive à sombra do Adrian Leverkun durante toda a sua vida, que acompanha o desenrolar de sua trajetória, que acompanha a sua tragédia e que ao final sobrevive e vai contar tudo o que aconteceu. Aqui também temos o Daniel Hauptmann, que é este autor curitibano que se insere no contexto do pacto fáustico, e o Roberto, que é o seu amigo, que se torna a certa altura meio que o seu empresário no ramo da literatura, e que após a morte do Daniel Hauptmann, o Daniel Hauptmann vai morrer, como acontece quase sempre nos pactos fáusticos, vai contar a sua vida, vai tentar encontrar os motivos da tragédia. Daniel Hauptmann vive então em Curitiba, é um garoto singular, é alguém muito genial, mas que é obrigado pelo pai a fazer o curso de Direito, do qual ele não gosta, a levar uma vida comum, a levar uma vida burguesa, e ele não quer isso, ele quer se dedicar à arte, ele quer se dedicar às grandes questões da humanidade. E então ele vai se alijando da vida comum, vai se tornando distante da sua família, mas ao mesmo tempo ele se considera enclausurado ali em Curitiba, pois ele percebe que outros homens geniais, outros artistas que surgiram em Curitiba não conseguiram superar a cidade, não conseguiram sair dela e ficaram, portanto, lá. Ele quer vencer essa barreira, ele quer ir para um lugar mais longe, ele quer ser famoso com a literatura que ele procura escrever e que deverá ser grandiosa. Ele, em certo momento, se defronta, então, com a questão da representação do demônio na literatura brasileira. A princípio, ele acha que o demônio é meio que não representado, é muito pouco falado, não há nada substancial a respeito desse personagem nas nossas letras. Mas depois, alertado pelos seus amigos, ele percebe que há sim o Grande Sertão Veredas, e que, mais do que ele pensar a princípio, o demônio é um personagem central, talvez o tema principal daquele livro. Ele percebe então que o Riobaldo, para conseguir a façanha que ele consegue ao final do livro, precisou
passar por um deserto interior, vamos dizer assim, e neste deserto é encontrar o demônio, fazer um pacto com ele e só assim conquistar o que ele almejava. Desse modo, a partir dessa análise e considerando que ele quer construir também ele, Daniel Hauptmann, uma grande obra, ele vai mudando a sua personalidade, vai mudando a forma como ele age com as outras pessoas, até que ele cria esta obra, vive vários anos de intensa fama, mas os seus relacionamentos pessoais vão se degradando e parece não conseguir escapar de um destino que já se anuncia trágico, até que ele, no final, comete várias atrocidades e morre. Roberto sobrevive a esses acontecimentos e então vai buscar nessa história, nessa assimilação da história do Riobaldo pelo Daniel Hauptmann, o motivo da sua tragédia. Ele vai então tentar entender o que o Daniel fez, do que ele abriu mão, o pacto que ele celebrou a fim de alcançar aquela obra tão grandiosa que ele por fim lançou, mas a qual não lhe trouxe a felicidade plena, pois apesar do sucesso ele depois cometerá tudo o que o livro narra. Eu acho o livro muito bem escrito, ele é muito interessante no sentido de que ele faz várias referências à cultura da nossa época, a escritores contemporâneos, a eventos contemporâneos. O livro começa no dia em que o Fernando Collor de Mello está sendo julgado pelo Senado, o dia do seu impeachment. Então são muito legais todas essas sacadas do autor. Eu acho que este livro poderia apenas ser um pouco maior. Geralmente a gente fala que os livros poderiam ser um pouco mais enxutos, mas eu acho que aqui haveria espaço para que ele fosse um pouco maior e desenvolvesse um pouco mais da psicologia do Daniel Hauptmann. De qualquer forma, é um livro excelente, muito fácil de ser lido e uma ótima introdução para a questão do pacto fáustico, se você não quer de primeira logo ler, por exemplo, o Dr. Fausto do Thomas Mann ou o próprio Fausto do Goethe. Então a dica, espero que vocês tenham gostado, deem um joinha para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrevam no canal, me sigam pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Scoob. Todos os links vão estar aqui embaixo e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!